Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça, e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus, o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Shalom. Ontem nós abordamos aqui um tema interessante que, creio eu, despertou, pelo menos para fins de reflexão, o cenário teatral que nós, brasileiros, temos vivenciados como uma plateia que tem que pagar na bilheteria, não do teatro, mas da empresa de entretenimento chamada denominação igreja. Ontem nós vimos, e eu mostrei o vídeo das promessas, das falácias de paz para o ano de 2020 e o ano de 2021, com promessas de curas, profecias, etc., com as orações dos maiores líderes evangélicos e religiosos do nosso país, acordados, macomunados com o sistema corrupto do nosso país, junto com o presidente Bolsonaro. Hoje eu fiquei feliz, mais ou menos, ao ver a população brasileira nas ruas, na Avenida Paulista e em outros lugares, protestando contra a corrupção política. Aqui em São Paulo, pedindo impeachment do João Dória. Graças a Deus, tomara que vá embora e não volte mais. Também o Bruno Covas, tomara que vá embora e não volte mais na vida pública, não é? Mas ainda preponderou, não é, a doença psicossocial, psicopolítica da veneração e adoração ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então hoje eu quero falar com você rápido, não vou demorar muito, não é? Sobre uma palavra, não é? Na Bíblia, já que muita gente tem a Bíblia em casa, não é? E tem a Bíblia como regra de fé e conduta, etc, etc, etc. É um conjunto de livros especial, histórico, cultural, espiritual, religioso, aonde um papa chamado Danásio disse que é a palavra de Deus. Esse não é o mérito da questão. A questão é o que estão fazendo com esse conjunto de livros, com a Torá, com os livros dos profetas, dos patriarcas, com os registros dos sacerdotes, enfim, com as cartas paulinas, com os registros testemunhais dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Então hoje eu quero falar com vocês, obrigado por já tem 190, daqui a pouco estamos chegando aí a 200. Eu quero falar com vocês hoje sobre a propagação da falsa paz, não é? E para começar esse tema de hoje, eu não quero demorar, não posso demorar mais. Existe um texto que eu encontrei no livro do Antigo Testamento do profeta Jeremias, isso, profeta Jeremias, e ele diz assim, no capítulo 8 e verso 10. Perdão, capítulo 8 e versículo 11, do livro do profeta Jeremias. Ele diz assim:
curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Por mais que você não acredite, você já ouviu aquela frase que diz que a propaganda é a alma do negócio? É bem assim. Eu não posso falar com as pessoas que estão me chamando agora porque eu estou na live. Propaganda é a alma do negócio. E é sobre isso que nós vamos falar. A falsa propaganda de Joseph Goebbels, não é? O ministro das comunicações, o ministro da propaganda, do marketing de Adolf Hitler. Depois da Primeira Guerra Mundial, em meados de 1914, 1918, após a Alemanha sofrer uma derrota, não é? Aparece então Adolf Hitler, aparece o Joseph Goebbels, e esse Joseph Goebbels, muito inteligente, muito culto, não é? Formado em propaganda, já em marketing, em publicidade. Eu vou mencionar aqui para você uma frase que ficou para a história. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu peguei um texto, um registro de um sobrevivente do Holocausto, o senhor Isaac Zuckerman, não é? Ele foi líder da resistência judaica na Varsóvia, entre um dos campos de concentração na Alemanha. Ele diz que o senso comum não podia compreender que seria possível exterminar dezenas, centenas de milhares de judeus. Você que está acompanhando agora, você vai entender o porquê que eu estou dando essa introdução. O uso da propaganda serviu como uma importante ferramenta para convencer a parte do público alemão que não apoiava Adolf Hitler e para estimular o avanço da propaganda nazista, o qual exigia a aprovação, apoio ou participação de ambos os setores da população. De combinado com o uso do terror para infamar, intimidar aqueles que não se submetiam ao pensamento nazista. Um novo organismo de propaganda do Estado, chefiado pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels. Você vai entender aonde eu quero chegar. Ele buscava, junto com Hitler, manipular e enganar tanto a população alemã quanto outros países. A cada passo do caminho nazista eram propagadas mensagens que apelavam à unidade nacional e a um futuro utópico que ressoava de forma positiva para milhões de alemãos. Simultaneamente, eram promovidas campanhas que facilitavam a perseguição aos judeus, não é? O início do antissemitismo. E a outros grupos excluídos da visão nazista do que era a comunidade nacional. Ficou então marcado na história a famosa frase, não é? Que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Criada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha. E hoje nós temos aí o fake news, né? Nas redes sociais, nas plataformas, nos aplicativos de informações, imagens e vídeos. A propaganda é a alma do negócio. De fato quando se há amor, quando se há
dedicação, vocação, inclinação, ideia, meta, quando se há justiça, verdade e honestidade. Mas quando há manipulação, quando há intenção maligna, quando há intenção mentirosa, intenção perversa, destruidora, a propaganda não é a alma do negócio. A propaganda é a alma do diabo. E foi isso que Joseph Goebbels fez junto com Hitler. Enquanto as pessoas eram levadas nos seus vagões, eram retiradas de suas casas, seus móveis eram destruídos e queimados, os seus pertences e valores, joias, ouro, dinheiro, prata, quadros, eram roubados pelos alemães. Enquanto as pessoas morriam magermas de fome, de humilhação, de tortura, nos campos de concentração, a propaganda de Joseph Goebbels com Hitler passava um pano em cima de tudo isso e escondia esse horror de milhares de alemães que não concordavam. Enfim, assim também, aqui no Brasil, em 1970, Humberto Casimiro Castelo Branco, o presidente militar da ditadura militar, ele também passou um pano branco, não é? E não permitia que as câmeras de televisão, não permitia que as transmissões jornalísticas, não é, a imprensa passasse para o público brasileiro as atrocidades, as agressões, linchamentos, prisões injustas, as revoluções nas ruas. Não, a mídia não podia transmitir. Há quem diga que a Rede Globo era mancomunada com a ditadura, mas isso é uma outra história. Fato é que a ditadura manipulava, através da censura, o que podia ir para o ar e o que não podia ir para o ar. Isto era um meio estratégico, como o Joseph Goebbels e Hitler usou em seu regime militar ditatorial, não é? Para esconder das pessoas o que de fato estava acontecendo. Mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a nossa realidade do povo brasileiro, por mais que você não acredite, Joseph Goebbels teve razão. O ministro de propaganda e marketing dos nazistas, dos alemães, o ministro de propaganda e marketing, Joseph Goebbels, junto com Hitler, disse a Hitler: Führer, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Muito bem, por que eu estou falando isso? Se toda a situação, o caos político que nós estamos vivendo aqui, todo mundo tem acesso. Pelo celular, pelo Google, pelo YouTube, pelas plataformas, pelo Facebook, tem acesso pelos programas de televisão, tem acesso pelos jornais, não é? Pela mídia falada, pela mídia escrita na banca de jornal, o Estado de São Paulo, Folha da Tarde, tem acesso pelo o Globo no Rio de Janeiro, tem acesso à Gazeta, tem acesso à Globo, ao SBT, à Band, à CNT, não é? À Rede TV, tem acesso pela Cultura e por outros canais, CBN, CNN, Brasil, enfim, tem acesso ao que nós estamos passando. Mas por mais incrível que pareça, por mais que você não acredite no que eu vou te dizer agora, existe um poder ditatorial, religioso, que tem mais impacto de cegar uma pessoa do que a própria ditadura militar no Brasil.
Esse poder é o poder da religião. Esse poder é o poder do fanatismo religioso. As pessoas que adentram em denominações, em igrejas, são levadas, como a gente fez teologia e seminário, a gente sabe, não é? Somos preparados não para enganar as pessoas, mas no curso de palestra, de exegese, de hermenêutica, no curso de eloquência, dicção, de convencimento a cada público-alvo, não é? Enfim, esses falsos pregadores usam a mesma tática que Hitler e que Joseph Goebbels usou no intuito de propagar o marketing de uma Alemanha honrosa, poderosa, virtuosa, abundante, uma utopia para o povo alemão, enquanto milhares, dezenas e milhões de pessoas eram massacradas como ratos nos campos de concentração. É o que disse aqui o sobrevivente do campo de concentração, o senhor Isaac Zuckerman, em Varsóvia, líder da resistência judaica. O senso comum não podia compreender que seria possível exterminar dezenas, centenas de milhares de judeus, enquanto a mídia, enquanto a imprensa divulgava algo que não era real, não é? Algo que era fantasioso. Tal qual os judeus na Alemanha. Eu posso estar forçando a barra agora e peço perdão e desculpa. Mas para você ter uma associação na sua imaginação, tal qual o período de guerra, tal qual o período de trevas, do povo que era enganado. Assim também, o povo brasileiro, em 1970, pelo presidente militar, não é? Pelo golpe militar, Humberto Casimiro Castelo Branco, também proibiu que a nação tivesse acesso às informações, tivesse as estatísticas, os números de quantas pessoas eram e estavam sendo contaminadas pelo bacilo, contaminadas pela doença da meningite. E muitas pessoas contaminadas, sequeladas, morrendo, uma pandemia. E o governo militar, Casimiro Castelo Branco, com poder de ditador, com poder de censura, proibia as emissoras de televisão de mostrar, filmar e mostrar a realidade do que estava acontecendo no solo brasileiro. Todo ditador, todo psicopata social, todo psicopata religioso traz consigo essas características. Como assim, mensageiro? Olha só. O livro de Jeremias, capítulo 8 e verso 10 diz, verso 11. Eu vou ler do verso 10. Jeremias 8, 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, 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 quando não há paz. Percebe? Você percebe
que a mesma falácia de Joel Goebbels, de Hitler, de Humberto Casimiro Castelo Branco, a mesma estratégia não mostre para o povo o horror, o pânico, a violência, a criminalidade. Não mostre para o povo que tudo está acabando, que eles estão sofrendo, que nós estamos matando, que nós estamos roubando, que nós estamos abusando, que nós estamos fazendo isso, aquilo, tirando a última gota de sangue. Mostre uma outra propaganda para o povo. Isso porque também Hitler e Joseph Goebbels não queria que outros países da região soubessem do crime, do genocídio, do massacre, do holocausto que ali estava ocorrendo. Assim também era vergonhoso, vexatório, era um escândalo, não é? Os países e outros estados do Brasil e países da América Latina saberem o que estava acontecendo aqui em 1970 com a epidemia ou pandemia de meningite. E as emissoras eram proibidas de mostrar. Como eu disse, falam de paz quando não há paz. Falam de abundância quando não há abundância. Falam de cura quando não há cura. Falam de conversão quando não há conversão. Falam de salvação quando não há salvação. Falam em Espírito Santo quando não há Espírito Santo. E eu vou provar aqui hoje. Falam de visões, de audições com Deus quando não há. Falam de transformações de caráter, de transformações disso quando não há. Uma falsa paz. Há paz, há abundância, há comunidade, a igreja, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus, aleluia, oricanta labassuri, anda labassi, oricanta lapaia. Quando não há, quando tudo não passa de um mero capricho da arte, da hipocrisia teatral, do ator cristão, do ator evangélico, do ator pentecostal. Esse é o pior de todos. Temos, como eu disse na outra live, estamos no ranking bem rebaixado, no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Produto Interno Bruto, um dos piores. A economia devastada e destruída por causa dos tubarões e por causa das ratazanas, das piranhas políticas, das empresas, de todo um sistema, de todo um conglomerado de animais vorazes, animais famintos, insaciáveis, os cães gulosos de Isaías 56. Só muda o local. Um está na igreja e o outro está no palácio, está na Câmara dos Vereadores, está na Câmara dos Deputados. Por mais que pareça rotineiro a minha fala e a mensagem que trago, ela não é rotineira, não é? É porque Deus ama você, porque Deus quer tirar o glaucoma, o Senhor quer tirar a catarata, o Senhor quer tirar o cerume, o comichão nos seus ouvidos, para que você ouça, para que você enxergue de verdade. O Senhor quer tirar as escamas da mentira, não do diabo e dos demônios, mas dos verdadeiros e reais diabos, demônios, os políticos e os religiosos do nosso país. O Senhor quer tirar a mudez de sua boca. O Senhor quer soltar a sua língua, soltar a sua voz, para que você proteste, para que você lute com a espada da justiça, que é a palavra, a verdade, o conhecimento. O Senhor quer que você ande e caminhe. Enfim,
O Senhor quer que você ressuscite dessa letargia, dessa morbidez, desse mundo e sistema psicológico funesto e fúnebre que você vive e religioso. Portanto, há quanto tempo você ouve dizer a paz, aleluia, a paz do Senhor? Todo ano nós vamos encontrar no mês de dezembro, no Natal e também no mês, também no final de dezembro, na virada do ano, tantos rituais. Nós vamos encontrar tantas promessas, tantas campanhas, tantos envelopes, tantos pedidos disso, pedidos daquilo, porque o ano de 2022 será um ano de bênção, será um ano de milagre, será um ano em que a igreja vai pisar na cabeça de Satanás, será um ano em que o desemprego desaparecerá, será um ano em que você vai viver aquilo que você nunca viveu, será um ano em que Deus vai restituir para você. Quantos anos já se passaram e essas promessas também morreram com o tempo e foram levadas pelos ventos do esquecimento, ou elas ficaram para trás e desapareceram com a realidade do oposto, do contrário? Não houve prosperidade no Brasil, não houve grande índice de emprego, não houve grande índice de registro de trabalhadores, não houve um ótimo aumento honroso de salário para aquele que é dizimista. Continuou ganhando o mesmo salário mirrado, desgraçado, um péssimo salário, e Deus não honrou, como diz em Malaquias 3:10, mesmo porque Malaquias 3:10 não diz respeito a gentio, não diz respeito a seguidores de Yeshua, diz respeito a um período temporal lá do tempo primitivo, antes de Yeshua, de Jesus vir ao mundo, ao povo de Israel, aos judeus daquele tempo, daquele século, não é? E também é uma saraivada de chicotada nos sacerdotes e chefes que estavam roubando do povo. Não tem nada a ver com o devorador, com o diabo, com a igreja, com o dízimo. Mas a mentira, a falsidade, a falsa propaganda é colocada, inserida forçosamente pela Igreja Católica, pelo protestantismo e pela Igreja Evangélica. Tornou todos vocês cegos, surdos e mudos. A censura religiosa do catolicismo, a censura religiosa da ditadura, da teologia, da prosperidade, cegou o entendimento de todo mundo e fez com que você acreditasse que se você desse dinheiro para a igreja tudo mudaria. E hoje nós vemos os nossos irmãos. Eu lembro que quando eu era criança, no Jardim Tremembé, lá na zona norte de São Paulo, na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, eu lembro que havia uma senhora, parece-me, não lembro agora, que ela era moradora de rua. E houve um dia, bem próximo onde hoje é as lojas 100, né? Esquina com a Mário Pernambuco. Tem uma pracinha ali, que começa o início de uma rua. Eu esqueci o nome da rua agora. E ali, naquela pracinha, ela amanheceu morta. Aquilo chocou o bairro inteiro. Todos os moradores passaram, foram ver o corpo da senhora ali. Hoje em dia, nós passamos, se vemos um acidente, pessoa morta no carro, na rua, na via pública, na calçada, se passamos e vemos mendigos, pessoas em estado calamitável de miséria subhumana, com feridas, fedendo, pedindo água e comida, nós desviamos, nós olhamos com desdém, com nojo. E depois vamos na igreja, no culto, e dizemos: está tudo bem, paz, glória a Deus, como é gostoso sentir a tua presença, Senhor, aqui na igreja, aleluia, bate um nas costas do outro, a paz do Senhor, como se tudo estivesse bem. Sabe por que isso? Porque esses doutores da lei,
esses escribas, estes sacerdotes, estes levitas, esses fariseus, são responsáveis, são os chamados sem noção por conveniência. É isso, são loucos, são psicopatas religiosos, são incapazes de sentir a dor do teu povo, a dor da sociedade, porque estão pensando no seu ventre, estão pensando na sua casa, estão pensando no seu prato, estão pensando na sua conta bancária. E a população que se dane, é fácil jogar o que você poderia fazer ou para Deus, como a igreja da teologia da prosperidade, as igrejas neopentecostais fazem. Todo mundo que vai na Universal, vai na Mundial, ou vai na Renascer, ou vai na Comunidade Paz e Vida, vai pedir uma ajuda financeira. Se está agora com a pandemia, desempregado, não é? A empresa também não tem como gerar receita, pagar o salário completo. Está pagando um pouco e o governo um pouco. Enfim, quantas pessoas eu disse ontem que estão nas ruas de São Paulo, na Praça da Sé. Então, essas pessoas vão e devem ir. Vocês que estão passando necessidade, que frequentaram a Universal, que foram responsáveis, né? Patrocinadores da Universal, enfiaram o dinheiro no rabo do Edir Macedo, do seu pastorzinho, do seu líder regional, todos vocês da Universal que estão passando por necessidade, vocês têm por direito entrar na Universal e exigir o seu aluguel, e exigir a sua conta de luz, a sua conta de água paga. Vocês têm por direito fazer isso. Porque vocês foram os maiores patrocinadores e mantenedores desta obra, não é? Desta facção de vagabundos. Porque eles fazem assim, não joguem o jogo da Loto, nem da Mega Sena, nem da Quina, não joga, porque é jogo do diabo, é jogo do azar. Uma vez eu ouvi o Bispo G num programa de manhã da Renascer, orientando o povo a não jogar uma chance de 50 milhões, bababá, não joga porque é do diabo, porque é do mundo, porque é jogo do azar. Mas quando ninguém ganha, você sabia que o dinheiro vai para as instituições de caridade, vai para as ONGs? Ainda tem um subterfúgio, ainda tem uma saída que vai beneficiar alguém. Mas por que quando a sociedade está solapada, para onde vai o dinheiro que os membros, que os leigos enfiam nos cofres, nos gasofilaços, nas salvas de vocês? Não vai para Deus, vai para a conta no banco. E por que vocês agora não salvam os seus membros? Ah, mas são milhões, e daí? Não são os bilhões que geram bilhões para vocês? Por que vocês não dão o dinheiro para o povo? Por que vocês não salvam? Paulo não diz que primeiro tem que salvar os da fé? Aonde está o salvamento, o socorro, o refúgio dos crentes da Assembleia de Deus, dos crentes da Deus e Amor, dos crentes da Universal, dos crentes da Mundial? Sabe onde está? Sabe qual é a resposta da direção, da diretoria, da secretaria, do apóstolo, do bispo e dos pastores? Sabe qual é a resposta? Ah, meu filho, você se vira com Deus. Aí não é conosco, hein? Não é conosco. Tem um vídeo do Edir Macedo que ele fala assim, deixa eu falar. E fala rindo, zombando. Eu vou falar para a pessoa, você vai dar tudo que você tem. Tudo que você tem. Você vai dar tudo que você tem aqui no altar. Tudo que você tem. Vai dar tudo. Aí, o resto, se vira com Deus. Eu vou falar com Deus. Ó Deus, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Agora é com o Senhor. É fácil jogar as responsabilidades sociais quando as pessoas estão gritando de fome, gritando de emprego, gritando por dinheiro. E vocês virarem as costas e dizer que é uma questão de fé. Dizer que as pessoas têm que pedir para Deus. Por que pedir para Deus?
Quando Deus nunca pediu para ninguém dar dinheiro, dar dízimo, pegar envelope, fazer campanha nenhuma na denominação, na empresa de vocês. Deus nunca pediu para ninguém alugar terreno, abrir denominação em cartório com o CNPJ. Deus é amor, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Universal, Mundial, Renascer. Deus nunca pediu. Quem pediu, quem criou, foram vocês, os líderes. Por que vocês não pagam do bolso de vocês o aluguel, não é? A manutenção do tal templo? Tira do bolso de vocês. Por que tem que tirar do bolso do povo? Já parou para pensar o quilo da carne, quanto que está? O quilo do ovo, o quilo do arroz, o quilo do feijão, a cesta básica, 300 e poucos reais? Já parou para pensar nisso? Não, você não pensa. Porque você é um mentiroso. Porque você é como diz em Jeremias 8, 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A palavra de Deus vai nos ensinar aqui no livro de Lucas. Deixa eu achar aqui. Livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 25. Eis que um homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem se levantou? Um mestre. Não era um qualquer um da sociedade, não era um leigo, não era um membro da igreja, não era uma pessoa comum, um civil comum. Era um baita ferrenho de um teólogo, de um mestre, de um instrutor de faculdade. Tentando Jesus, ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu o intérprete da lei, o escriba: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, requerendo justificar-se perante Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que
usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Você percebe que nós vivemos do legalismo, vivemos da religiosidade, vivemos do achismo, vivemos do boca para fora, mas o coração está longe. Vivemos do fake news, do marketing, da mentira repetida mais de 1000 vezes que se torna verdade. Se você ligar o seu aparelho de TV agora e colocar na Renascer, tudo está bem. Muitas promessas, muitas abundâncias, o ano de Paulo, e o Senhor está abençoando a igreja. Se você for na igreja pentecostal, está um fogo lascado, está todo mundo pulando, falando em língua, um está vendo o jacaré, outro está vendo o dragão, outro está vendo o cavalo branco do Apocalipse, o outro está vendo uma coroa, o outro está vendo uma espada, o outro está vendo uma caneta de ouro. É tudo isso. Se você for na Universal, está tudo bem. Muitas abundâncias, muitos contratos milionários, carros importados, utilitários importados de milhões, Ferrari, Camaro, eu tenho isso, está tudo bem, não tem desempregado na Universal, não tem miserável, não tem doente na Universal, está tudo bem, o Brasil está maravilhoso, está de vento em popa na Universal. Se você for na Mundial, só tem bênção. Agora, se você for na do R.R. Soares, só tem lá um povo de geriatria com dor na coluna, no osso, na pereba, no dente, no pescoço, é a igreja ortopédica, a igreja do R.R. Soares, não é? É uma geriatria gospel. Se você for do João Rei Palharim, Jesus está voltando logo logo, as portas estão voltando, pregadores do telhado, vamos se arrepender, vamos salvar e vamos trazer mais dinheiro para a igreja, vamos ajudar a manter o programa no ar, a rádio, é isso, a mesma palavra de sempre. Se você for na igreja católica, você já sabe que você vai ter que pagar para instalar o sino do Padre Robson e manter as mordomias e os prazeres do Padre Robson e continuar na construção do templo do Pai Eterno, né? E cada um com a sua mentira, com a sua paz mentirosa. Por isso que a palavra do Eterno, do Criador, ela fala, o Criador cumpre com a sua palavra. Paz, paz. Quando fala por um profeta, fala por um profeta. Quando é a espiritualidade interagindo, falando, quando é a espiritualidade trabalhando, não há dúvida, não há sombra de variação. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus alguma coisa e não cumpriria? Porventura prometeria Deus alguma coisa ou depois se arrependeria? Algo assim. Deus é Deus. A espiritualidade é a espiritualidade. Mas infelizmente nós estamos empesteados, pior do que praga de gafanhotos. Repito, estamos no solo brasileiro há muito tempo, há séculos, desde quando o homem branco veio para cá, desde quando os exilados de Portugal, desde quando os marginais, delinquentes de péssimo caráter vieram como presos para cá, para colonizar, desde quando o catolicismo veio para cá, para catequizar. Desde quando tudo isso veio para cá, estamos enfrentando um vírus pior do que o Covid-19. Em contexto de mente, psicologia, conhecimento, sabe? Deturpação da palavra de Deus, sabe? Mentiras, falácias, mitologias, lendas, rezas. Desde muito tempo, o Brasil nunca esteve em paz. O Brasil nunca esteve bem. Mas no Japão, mensageiro, tem maremoto, tsunami, terremoto. Nos Estados Unidos tem furacões, não é? Na Austrália tem vulcões, etc. É verdade, tudo isso tem lá fora.
mas tudo isso são fenômenos da natureza e muitas vezes são respostas do que o homem está fazendo com o meio ambiente, não é? Mas no Brasil, pior de tudo, nós temos esse mal do mau caráter no povo brasileiro, temos esse vírus que é o mau caráter, temos este câncer em metástase que não há quimioterapia, radioterapia, não há droga, não há cauterização, não há uma cirurgia para extirpar, para arrancar esses tumores do caráter do brasileiro. Principalmente político e religioso. Sempre andaram atrelados. Não vem com conversa, não é? De que laicismo, que o Estado é laico, que é conversa para boi dormir. O catolicismo sempre teve mancomunado com Hitler, por exemplo, na Alemanha. Então, presta bem atenção. Há quanto tempo você tem escutado que o Senhor vai fazer, que Deus levantou o Jair Messias Bolsonaro como um Messias, um representante, um presidente de Deus? Desde quando você está ouvindo essa babosa, essa balbúcia, essa mentira, essa falácia? Desde quando você tem sido plateia, telespectador público de mentirosos em cima de um altar? Desde quando você tem escutado a paz no Brasil? Paz. Não há paz no Brasil. Nós estamos em um estado de epilepsia e convulsão social, econômico, sentimental, conjugal, familiar, há séculos. E você não acordou para isso. Porque você se permitiu ser cegado, ser surdo para isso. Porque você se apegou às mentiras. E é por isso que hoje nós vemos as pessoas nas ruas e o nosso coração está endurecido. Está endurecido. Não temos sentimentos de amor, nem de paz. Não temos sentimento de piedade. Não temos sentimento de dó. Como Jesus disse aqui. Um dado momento, casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho e passou de largo, não é? Ocorreu um assalto. Os bandidos pegaram um rapaz no caminho de Jericó, pegaram as suas vestes, rasgaram as suas vestes, espancaram, bateram nele, desmaiaram ele, deixaram ele jogado à beira da estrada, levaram seu dinheiro, os seus presentes, as suas coisas, seu alimento, levaram o seu jumentinho. E logo atrás, quem é que vem? Um sacerdote. Quem é um sacerdote? O sacerdote era aquele que, segundo Deuteronômio 15, tinha que amparar a viúva, o órfão, o estrangeiro, o coitado, o miserável. O sacerdote era aquele que devia representar o amor e a misericórdia de Deus, como está escrito, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O sacerdote é aquele que tem a obrigação de trazer a realidade do reino de Deus, do amor de Deus nesse mundo. Sois luz do mundo, sal da terra. O sacerdote é aquele que tem o dever de praticar a caridade, o amor e o socorro, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas o que nós vemos? Você já reparou que não foi por acaso que, segundo a parábola, a história de Jesus, não foi por acaso que esse jovem foi assaltado? Não foi por acaso, não, que o sacerdote naquele dia resolveu fazer aquele caminho. Era propósito, era um plano divino. Quem sabe a espiritualidade havia apostado numa oportunidade daquele sacerdote ser bom, ser amável, colocar em prática, não é? Pagar as suas culpas, os seus pecados ali,
salvando a vida daquele homem, limpando os seus machucados, socorrendo-o numa hospedaria. Mas não, ele não o fez, porque primeiro falou mais alto o quê? A sua doutrina, o seu judaísmo, falou mais alto a lei. Ele era um homem qualquer. Ele era talvez um publicano. Ele não era um judeu. Ele não era um ofertante da casa de Deus. Talvez ele era um católico. Talvez ele era um macumbeiro, como dizem, de forma equivocada, porque macumbeiro é um cantor, é um músico que toca um instrumento chamado macumba, que é de percussão musical. Tem nada a ver com trabalho e outras coisas. Já expliquei isso. Talvez ele era do espiritismo. Talvez ele era um ateu. Não conheço, não posso pôr a mão. A lei diz para não pôr a mão em quem está morto. Talvez ele esteja morto. Tem sangue, não posso tocar em sangue, que é abominação. Então o sacerdote usou de todos os meios, preceitos e desculpas esfarrapadas para não salvar uma vida. Por isso que Yeshua diz, se uma ovelha cair no abismo num dia de sábado, vocês não a salvarão porque é sábado. Quem de vocês dará vida por um filho, por alguém? Quem de vocês dá vida? Então, esse tipo de sacerdote já se tornou nódoa, já se tornou um nojo para Deus. Esse tipo de sacerdote que só olha para o seu próprio rabo, para a sua própria casa, para a sua própria conta, para o seu próprio plano de saúde, para o seu próprio salário astronômico, para o seu próprio carro e conformidade, locomoção, conforto, segurança, estabilidade. Esse tipo de sacerdote já se tornou um vômito para a espiritualidade. Era um sacerdote. Você olha para os caras hoje, esses caras estão pregando paz quando não há paz. Esses caras estão pregando ressurreição quando não há ressurreição. Estão pregando cura quando não há cura. Eles estão passando de largo no caminho da vida, na estação, no país chamado Brasil, e estão vendo um homem que foi agredido, foi roubado, foi atacado, foi espancado e está agonizando, sangrando. Neste caminho, nesta estação, neste país chamado Brasil, a igreja evangélica, a igreja católica, os religiosos estão passando e estão vendo os seus irmãos, estão vendo pessoas, estão vendo vidas, mas os seus conceitos teológicos da prosperidade, os seus conceitos teológicos da doutrina, do uso, do costume, da santidade, aleluia, glória a Deus, rabaço e canta, não os permite salvar as vidas. Estão vendo a sociedade agonizar, estão vendo a sociedade brasileira, como esse homem no caminho, ser espancada, ser abusada, ser estuprada, ser violentada, ser viciada todos os dias. Na miséria da miséria, chafurdada nas dores, no desespero, nas violências. E a igreja não faz nada, porque ela acha que quem tem que fazer é Deus. Eu vou te mostrar daqui a pouco esse texto. Os caras não faziam nada e achavam que a responsabilidade era de Deus. Então, que sacerdote você é? Que apóstolo você é? Que bispo você é? Pastor você é? Que padre você é? Você não está vendo que o Brasil está chafurdado, está emergido num pântano de corrupção, de perversidade, de maldade, e você não faz nada? Joga a responsabilidade para Deus ou dá uma desculpinha que a responsabilidade do outro é do governo? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar
vendo, também passou de largo. O levita, você sabe quem é o levita? Era os responsáveis pelo ofício do templo, os ajudantes, os auxiliares do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Os que limpavam o sangue, cortavam os animais, preparavam os incensos, que viviam lá dentro. Também eram pessoas que dominavam, que entendiam, que sabiam da lei de Deus, do amor, da misericórdia. Podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Não era um sacerdote, mas tinha o conhecimento da misericórdia e da bondade de Deus. De que adianta estar na igreja 10 anos, 5 anos fazendo todos os rituais, limpando, sangrando os animais, né? Limpando a igreja? De que adianta limpar o carpete do altar? De que adianta pintar o portão da diocese? De que adianta trocar telha, fazer tudo dentro de um templo? E quando o maior templo e único templo verdadeiro, que é o ser humano, está destruído, está sangrando, está violentado, está agredido. Pare e pense comigo. Sai do legalismo da sua religião. Vá para lá, vá para o que Yeshua diz. Quando vocês sararem as feridas de um doente, estão sarando as minhas. Quando vocês matarem a sede de alguém, estão matando a minha. Quando vocês estão dando comida para alguém, matando a fome, estão matando a minha. Quando vocês estão colocando roupa em alguém, estão cobrindo a minha nudez também. Quando vocês estão indo visitar alguém numa prisão ou no hospital, estão visitando a mim também. Será que o poder da doutrinação, da fanatização, da bitolação maldita dos usos e costumes, das placas de denominações e religiões criadas por vocês, demônios, líderes, é mais forte do que a palavra de Yeshua, é mais forte do que a palavra de Deus, é mais forte do que a Torá? Ao ponto de vocês não verem Cristo, não verem o Filho de Deus, não verem Yeshua, não verem Deus na sua maior obra e criação dinâmica, um ser humano nas ruas. O que te faz melhor do que um mendigo? Hein, bispo? Hein, pastor? Hein, crente? Hein, católico, religioso? O que te faz melhor do que um usuário de droga? O que te faz melhor do que uma prostituta? O que te faz melhor do que uma pessoa em um estado subhumano, miserável? Você não é melhor do que ninguém. Talvez você seja pior do que todos esses que eu falei. Tudo reunido numa pessoa só. Precisamos nos converter. Mas continua Jesus, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Sabe uma coisa que me causa indignação? É quando os que se dizem salvos, cristãos, não fazem nada e, de repente, aqueles que eles criticam e condenam, os espíritas kardecistas, a mãe de santo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, o católico, ou homossexuais, ou um travesti, ou uma pessoa que não vai na igreja, fazendo uma obra de caridade, eles vão dizer assim: ah, mas não é por obra de caridade, diz a palavra, não é pelo vosso esforço, é dom de Deus que vocês alcançam a salvação. Pergunta: quem disse isso?
É uma pergunta, quem foi que disse isso? Não foi Paulo que disse isso? Agora, quem disse que se ajudar alguém está ajudando a mim? Não foi Jesus? Qual palavra tem mais poder, autoridade, deidade, divindade, espiritualidade, profundidade? A palavra de Yeshua, Filho de Deus, ou a palavra de um homem, Paulo? Deixo essa pergunta para você pensar um pouco. Hã? Quem tem mais poder? Quem tem mais amor? Quem se entregou na cruz? Quem apanhou por você? Hã? Vamos deixar a palavra quebrar esse seu coração de pedra, de paralelepípedo, essa ruindade, essa rudez, essa brutalidade, hein? Ogro disfarçado de pastor, ogro disfarçado de crente, ogro disfarçado que é da graça, que é uma desgraça, ogro disfarçado que é de Jesus, que maneja bem a palavra, movendo Bob. Paulo diz que não é pelas obras que somos salvos, mas Jesus diz, pelas obras. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. A estes eu digo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação dos séculos. Aí você vai me dizer que obra não salva? O que salva então? Se obra de caridade não salva, então dane-se, eu não faço nada. Que morra o mendigo, que morra o drogado, que morra o abandonado pelo pai e pela mãe, que morra as pessoas que são agredidas, que se dane as pessoas que não conhecem a palavra. Ué, é dom de Deus, a salvação, é a graça, foi Deus quem deu, então não preciso fazer mais nada, pronto, acabou. Ué, se eu não preciso fazer nada, por que diz que o reino de Deus é ganho a trancos e barrancos? Então eu não tenho que me esforçar para nada, não é? Vou sentar na minha casa, vou tomar cerveja à vontade, vou tomar minha... Se bem que isso é outra história, não é? Vamos pegar algo mais pesado. Então, vou ficar em casa, vou usar droga, eu vou fumar maconha, eu vou cheirar, eu vou roubar, eu vou estuprar. Ué, a salvação é dom de Deus, não é? Não é pelas obras que eu faço que eu não recebo salvação. Então eu não preciso fazer nada. Não faço nada, dane-se o mundo, que se lasque, que se exploda as pessoas. Já parou para pensar que o seu conceito pode estar um pouquinho errado? Já parou para pensar que você está colocando a palavra de Paulo em cima da palavra daquele que veio e morreu na cruz, Yeshua? Pare e pensa nisso um pouco. Porque se nós não fizermos nada, o Brasil não vai mudar em nada, o mundo não vai mudar em nada. Seremos os mesmos babacas brasileiros, os mesmos trouxas, crentes evangélicos e católicos idiotizados pelo sistema de uma mãe ou de uma mulher chamada prostituta na Bíblia. A prostituta que emerge do mar, que emerge do povo, a prostituta de Apocalipse. A besta que emerge da terra. Para de ficar vivendo a fantasia, a maionese de Disney World. Cai para a realidade. Você está vendo que os caras não fazem nada e estão pedindo dinheiro todo dia na televisão e estão vendendo besteira, produto que não serve para nada. Eu lembro que antigamente, na época do seminário, havia um livro lá, História da Igreja, e conta, né, na história da igreja, que a Igreja Católica criou o culto das relíquias dos santos. O dedinho do pé de São Pedro, o fio de cabelo de Barnabé, a unha de Tiago, uma lasquinha da cruz. O culto às relíquias católicas. E metiam o pau. Idólatras, isso. Hoje, você faz a mesma coisa. A mesma coisa. No envelope, na oferta, no sacrifício, na vassoura. Tantas coisas que eles vendem que enganam você. Você vê?
Por isso que nesse caminho da fé, não somos melhores do que ninguém para um olhar para o outro e julgar o outro. Nós não somos manipuladores, controladores de Deus. Não somos nós que interrogamos, questionamos e colocamos Deus na parede. Nós não temos um cartório para patentear a salvação. Eu sou da Assembleia de Deus e eu sou salvo. Aleluia! Eu sou da Deus amor e sou salvo. Aleluia! Glória a Deus. Não. Está tudo errado. Não é você quem compra. Salvação não está à venda. Deus não é Crefisa, Deus não é BMG, Deus não é Agiplan, Deus não é Bradesco, não é Santander, não é Itaú, Deus não é Bandeirantes, Deus não é Banco Nacional que já faliu, Deus não é Pan-Americano, Deus não é Banco do Brasil e nem Caixa Econômica. Deus não é agiota, filhinho. Se vocês têm essa consciência de que pagando vocês conseguem, vocês retrocederam há séculos no tempo e estão piores do que os católicos, do que o povo da católica na Idade Média. Então nós vemos que uma pessoa que não tinha nada a ver com sacerdócio, com cargo de igreja, com renome, com ofício religioso, o sacerdote e o levita, essa pessoa mostrou não a sua roupa, não a sua religião, se era judeu ou se não era, um samaritano que era rejeitado pelos judeus. Essa pessoa mostrou a essência, a metafísica. Essa pessoa mostrou a energia, a luz do eterno dentro dela. Lembra? Da boca para fora não vale. Papel aceita qualquer coisa. Carteirinha de membro, consagraçãozinha ridícula com óleo, não resolve nada. Santa Ceia não resolve nada. Pão não resolve nada. Batismo não resolve nada. Frequência não resolve nada. Porque um dia os discípulos de Yahshua estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. E veio uma pessoa, um rapaz, e libertou aquele jovem. A pessoa. E os discípulos ficaram enciumados, enraivecidos, se sentiram acuados, ameaçados, né, encurralados, né, e para não ficar com o ego ferido e para não se sentirem subestimados, inúteis, burros, apelaram para a ignorância. Nós te proibimos, você não pode fazer isso, porque quem deu autoridade para você usar o nome de nosso Senhor, como se Jesus e Deus fosse deles? Quem que deu autorização para você fazer isso? Hã? Quem? Você não anda com o nosso mestre, não dorme com o nosso mestre, não faz jejum, consagração, não faz jejum, não toma café, não almoça, não participa do ministério dele todos os dias pregando, não vai no monte, não sobe no monte. Quem é você para expulsar o mal da vida do outro? Como que você fez isso? Eu já ouvi isso uma vez, dentre os meus parentes. Você não é nada. Não, isso aí não é nada. Ele não é nada. Ele não tem unção, autoridade para nada. E a maioria das bênçãos, dos milagres, na minha parentela, foi através das minhas orações. Não que eu fiz, mas Deus mostrava para eles que havia luz na minha vida. Havia unção de Deus na minha vida, como há na minha vida. E eu sei, eu creio. Passar por lutas todos nós passamos. Então, eu já vi também pessoas de cargo das Assembleias de Deus, dos Mormons. Nossa,
da congregação, então, quem ele pensa que é? Ele não é nada, ele não faz nada. Quando a religião nos entorpece, nos cega, quando nós trocamos o eterno, quando nós trocamos Yeshua, quando nós trocamos Jesus, quando nós substituímos a palavra, quando nós despejamos o Espírito Santo, quando nós colocamos da porta do coração, do entendimento da alma para fora, a espiritualidade, nós achamos que nós somos os corretos, os verdadeiros, os donos da razão. Nós dominamos o Pai, dominamos o Filho, dominamos o Espírito Santo. O samaritano, aos olhos dos judeus, era um ser repugnante. Era um ser sem unção, sem purificação, sem rituais do templo. Tudo bem, isto é, a leitura física e religiosa, mas a leitura do coração que o Eterno faz, eles não faziam. E é o teu coração que Deus vê. Portanto, você vai ficar fazendo parte desta comunidade de sacerdotes, rituais, usos, costumes, doutrinas, frequências, hábitos. Até quando? Se você ainda não tem a essência de Deus no seu coração. É a essência que fala. Não é o que adianta estar com Jesus fisicamente. O que adianta você supor, subestimar, você achar que pelo fato de, na sua maneira de subentender e não entender, subentender que pelo fato de você estar dentro da igreja ou frequentando aquele ambiente religioso, você está com Jesus e Jesus está com você. Lembra que ele disse? E naquele dia viram muitos em meu nome. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu ressuscitei mortos, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei o mundo. E ele vai dizer, espero que não seja para você: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Ganhaste o mundo, fizeste isto, mas perdestes a tua alma. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 13. Olha só. Agora eu vou ler e você guarda aí essas mensagens para você. Eu já vou encerrando, tá bom? Vê se ela fala com você. Olha como que a palavra de Deus ela se renova mesmo, né? Todos os dias. Dá para nós olharmos para ela como se estivesse acontecendo tudo hoje. Como se essa mensagem estivesse sendo transmitida pelo profeta Ezequiel e Jeremias hoje para cada um de nós. Profecia contra os falsos profetas. Ezequiel 13. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto, seus ideais, seus projetos, seus planos, invencionice, não é? Improvisações de revelações. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. No livro de eu anotei aqui,
Deixa eu ver aqui. Cantares de Salomão, capítulo 2 e versículo 5, diz: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal, as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Deixa eu ver aqui onde eu li. Talvez aqui, ó. As raposas, né? Aqui, ó. As raposas nos campos e também nos puleiros, onde se cria os patos, onde se cria aí as galinhas, os galos, né? As raposas são astutas, as raposas são bonitas, elas chamam a atenção, as raposas vêm no silêncio, as raposas parecem inofensivas, as raposas destroem quando elas veem vindo as flores, os cachos de uvas, elas destroem os vinhedos. E as raposas que eu quero que você entenda hoje são essas raposas malditas que parece que são boas, parece que são bonitas, como Pedro diz, aparência de santo, mas não são santos. Essas raposas destroem os frutos da vida emocional, destroem os frutos da vida psicológica, destroem o país, como você está vendo. Essas raposas são vorazes, são famintas, são cães gulosos, como diz, como um outro animal. Essas raposas são esses religiosos que a todo momento só fala em campanha, em dinheiro, em fazer voto, em propósito. Essas raposas não têm saciamento, não para a fome delas, são mortas de fome, só tem aquela fome e quer e destrói tudo que você tem. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Essas raposas, elas só conseguem alcançar o objetivo quando elas veem de longe as ruínas e as brechas. Presta bem atenção nisso. Ezequiel 13 e versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. O que são raposas e ruínas? O falso profeta, o explorador da fé, o estelionatário religioso, ele vai observar sempre, ele vai ficar de olho. Ele não vai assim ao Deus dará. Ele vai tentar achar em você uma lacuna, uma brecha, um buraco sentimental. Uma depressão, uma tristeza, algo que não está dando certo na sua vida. E é aí que através dessa brecha é que ele consegue entrar na sua vida e começa a devorar todos os seus frutos, toda a sua vinha, o seu pé de uva, seja você metaforicamente um pé de uva, começa a te devorar. São cupins malditos do inferno. Tem uma fome insaciável. Sem dinheiro, eles não existem. Aonde tiver dinheiro, lá eles estão. Não é onde estiver alma, é onde estiver dinheiro. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra.
Não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade, e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam, dize aos que a caiam, que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. E diz assim diz o Senhor Deus, ai das que cozinham invólucros, que cozem invólucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo o tamanho para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar contra vós mesmas. Ó que palavra forte! Ezequiel 13:18. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cozem invólucros, feiticeiros, para todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis aí vou contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amanhã eu volto dando continuidade ao livro de Jeremias, capítulo 8. Portanto, ao término dessa passagem, dessa leitura de hoje, eu quero deixar claro que eu termino a live, vou dormir um pouco, e às 3 da manhã eu estou com meu coração pulando para orar a Deus, orar pelo Brasil, orar por todos os irmãos, para que o Espírito do Eterno, para que o Senhor
Como diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para que essas coisas grandes e firmes lhe sejam reveladas, para que os seus olhos se abram, para que o povo de Deus acorde e saia do meio da Babilônia religiosa, do meio das religiosidades, do meio das denominações, do meio das mentiras, dos enganos, conforme nós lemos em Jeremias 13, 10, 11 para baixo, até o 14. Amanhã eu volto com Jeremias 8. O momento agora não é de fazer promessa ludibriosa. O momento agora não é bancar o espertão. A casa está caindo para vocês. Bispos e pastores, por mais que vocês me ignorem, por mais que vocês continuem nos seus programas de televisão, por mais que vocês continuem nas suas sedes, mentindo descaradamente para o povo brasileiro, enganando o povo da Renascer, enganando o povo da Universal, enganando o povo da Mundial, enganando o povo da Assembleia, enganando o povo da Deus e Amor, enganando o povo da Internacional da Graça de Deus, enganando o povo da Paz e Vida. Por mais que vocês continuem e me ignorem, o Eterno e a sua palavra passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A justiça de Deus sobre vocês vem rápido, assim como vem sobre o quadro político desse Brasil, mas vem através do povo de Deus, de você, brasileiro. Não precisa ser evangélico nem católico, você que é brasileiro, que crê em Deus. Levante-se. Eu termino essa live dizendo que as mentiras, as falácias, as promessas, o Brasil está ferrado, está acabado, está destruído. E vocês vão para a televisão dizendo que há paz, vão para a televisão dizendo que há prosperidade, a bênção, que o Senhor falou, que Deus está falando, que Deus está derramando. Onde estiveram os tais profetas das lives? Aonde estiveram os príncipes das revelações? Aonde estiveram os jovens, os homens pentecostais que ficam revelando um monte de bobagem, um monte de idiotice nas lives? E as pessoas ficam entrando aos milhares, dando nome para ver se ele revela através da sua feitiçaria. Aonde vocês estavam? Dormindo? Estavam onde? De férias em Miami, em Cancún, em Acapulco? Aonde vocês estavam? E não receberam mensagem do Eterno sobre o estado calamitoso da Covid-19? Não receberam um estado calamitoso da política social do Brasil? Das corrupções dos presidentes? Aonde vocês estavam? Porque no tempo de Moshia, no tempo de Moisés, de Josué, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles davam um recado de Deus para a nação. Como você está vendo aqui, vai ver amanhã em Jeremias 8. Aonde estão os profetas dessa nação? Tá difícil achar um profeta de verdade, não é? Porque a maioria são falsos. 99,9% de profetas e adivinhadores são falsos. Não tem dom nenhum, não tem poder nenhum, são picaretas, são estelionatários, malandros sem vergonha que não querem trabalhar e querem ganhar através de uma suposta magia. São piores do que pais de santos falcatruas, são piores do que falsos pais de santos. É isso que vocês são. Que o povo de Deus entenda a palavra, que o povo de Deus tenha a revelação no seu coração, que o povo de Deus pratique o amor, a piedade, a caridade, que o povo de Deus ame, que o povo de Deus se una nesse momento. Sabe, gente, lá na história de Jó em Nínive, quando os ímpios, os iníquos, os pagãos, os de outras religiões,
quando o barco estava sendo açoitado, eles estavam todos eles se desfazendo dos seus bens, estavam todos eles unidos, cada um orando ao seu Deus, da sua forma, da sua língua, da sua doutrina, da sua religião, do seu credo, mas estavam unidos num propósito: salvar no coletivo. Enquanto Jonas, que se dizia ser de Deus, que era o enviado de Deus, estava com medo, não é? Estava lá no porão escondido, né? Vendo de largo o que estava acontecendo. Egoísmo, medo, covardia, insensibilidade, não é? Sem amor, piedade e misericórdia. Para pensar, talvez se os senhores das religiões não estão como Jonas, o que lhes convém? Já não ganharam o seu galardão aqui? Já não tem a sua casa própria? Já não tem o seu carro particular? Já não tem a sua fazenda? Que tal agora fazer como Jesus disse? Reparta com os pobres. Reparta. Vamos salvar a nação brasileira. Vamos esquecer de ser católico, de ser evangélico, de ser pentecostal, de ser da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, de ser testemunha de Jeová, de ser mormon. Vamos esquecer de ser da Seishonoye, de ser Kardec. Vamos esquecer de ser ateu. Vamos esquecer de ser budista, hinduísta, Seishonoíta. Vamos esquecer de ser judeu, de ser muçulmano. E vamos nos dar as mãos e lutar contra o verdadeiro mal dessa nação, que é a corrupção. Vamos derrubar por impeachment, por força da voz popular. Vamos derrubar esses homens. Vamos derrubar os líderes religiosos. Vamos fechar a mão para a igreja. Vamos parar de dar dinheiro para o pastor e para a denominação e guardar na sua casa. Vamos parar. Vamos exigir que a igreja solte o dinheiro que ela prendeu no banco, que é seu e não é dela. Vamos mudar a lei brasileira. Vamos mudar essa história de instituição filantrópica. Do mesmo jeito que vai ter que voltar. Assim como no banco vai ter que voltar. Que história é essa? O seu dinheiro vai para a conta da igreja e não volta mais porque é doação voluntária? Porque é instituição filantrópica. Da onde? Filantropia quer dizer amor à humanidade. Eles não amam ninguém a não ser a família deles, o bolso deles, os investimentos, as compras, os patrimônios deles. Está na hora de acordar. Que Deus te abençoe. Davi disse: creio que ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Você crê? Estamos num momento em que precisamos ter esperança em um dia melhor. E para que esse dia melhor chegue, esperança não quer dizer esperar, mas correr atrás, para que o que eu quero, o que eu desejo, o que eu vislumbro, o que eu planejo, aconteça. Quer ser um advogado? Vai estudar. Quer ser médico? Vai estudar. Quer ser isso? Vai estudar. Quer ter alguma coisa? Vai aprender a fazer aquilo, para poder ter, para poder ganhar a vida. Ficar parado não resolve. Ficar parado sentado em banco de igreja, ficar parado dentro de casa, não resolve. Temos que agir. Temos que balançar as estruturas da religião e as estruturas da política. Temos que balançar as estruturas das políticas religiosas, desse sistema maldito que tem acabado com o povo brasileiro há séculos. A política e a religião disfarçada de santa, de casa de Deus. Não percamos a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos e às 3 horas da manhã eu estou aqui, ao vivo, orando, intercedendo. Convido você a estar comigo. Inscrevam-se na minha página do YouTube, no canal Mensageiro da Luz. Ajude a divulgar essas mensagens de reflexão. Está acabando domingo, segunda-feira.
que essa mensagem chegue ao governador João Dória, ao prefeito e ao presidente da República. E eu faço um apelo em nome de todos os enfermos por Covid-19 que estão entubados, que estão morrendo, não há mais espaço nos hospitais. Presidente, governador e prefeito, por força de lei, ocupem para não tomarem mais dinheiro da população e levantar o hospital de campanha, aquela papagaiada que teve tudo de novo. Por força de lei, ocupem os templos da Universal, ocupem as sedes, as matrizes, ocupem os templos da Assembleia, ocupem os templos da Plenitude, ocupem os templos da Renascer, ocupem os templos da Mundial como hospital de campanha, sim senhor. Porque se o microempresário não pode abrir o seu comércio, senhores políticos, governador e prefeito, para ganhar vida, para vender comida, pão, café, se o comércio fecha por força de lei, então essa porcaria de templo também tem que fechar. Não tem que deixar aberto para a pessoa ficar falando com o vento, para eles tomar dinheiro das pessoas. Ok? Então se as empresas fecham, então que feche a igreja. Ou melhor, que a igreja não feche. Porque se não tem hospital de campanha e as pessoas não têm mais onde colocar doentes na UTI, na CTI dos hospitais, por favor, senhor Dória, senhor Bruno Covas, não é? Por favor, senhor presidente mancomunado com a corja de pastores, obrigue por força de lei que essas igrejas cedam os espaços gigantescos, inúteis que tem para fazer hospital de campanha. Lá não é a casa de Deus, lá não é o pronto-socorro de Jesus, lá não tem a cura. Nada mais justo, não é? E conivente do que colocar os doentes de Covid nesses lugares para que menos pessoas morram, sejam atendidas e sejam salvas do Covid-19, adequando esses lugares com macas, com respiradores. Eu sou da saúde, eu trabalho com a enfermagem como cuidador de idoso. Eu cuidei de 2 pessoas com Covid e eu sei muito bem o trapo, a sequela que a pessoa fica. Por que o senhor Bolsonaro, que gosta de falar tanta bobagem, tanta besteira no cercadinho para a imprensa, por que o senhor Bolsonaro não fala? Não é? Não fala com a igreja, já que é assim com a igreja. Por que não fala? Qual é o rabo preso que o senhor prefeito, o seu governador, o seu presidente tem com o Edir Macedo, com o Valdemiro, com o Malafaia, com o Renascer? Não é? Com Batista, com presbiteriana, com metodista? Qual é o rabo preso? Por isso, eu faço esse apelo. Milhares de pessoas estão morrendo no Brasil. E a culpa é dos senhores, sim. E a culpa é dos senhores pastores e bispos e padres dessa religião que está no Brasil. Dessa facção pior do que PCC é o que vocês são. Porque vocês não abrem a porta para salvar as pessoas doentes. Vocês só abrem as portas para sugar o dinheiro suado, miserável que esse governo maldito dá para as pessoas. Então se é para fazer alguma coisa de útil, faça. Não quer tomar dinheiro do povo mais? Não é? Para levantar os hospitais de campanha? Então coloque as pessoas com Covid dentro dos templos das igrejas, porque lá tem espaço, sim senhor. E por força de lei, tome o dinheiro do povo que está nas contas do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Toma o dinheiro de doação, de dízimo, de oferta, de voto, de campanha, de sacrifício, de propósito e compre respiradores, oxigênio à vontade, macas à vontade, remédios à vontade, vacinas à vontade, porque o dinheiro não é do Edir Macedo, não é do Valdemiro, não é do Malafaia, não é do João Ribe, não é do Estevão Hernandes, não é da Bispa Sônia, o dinheiro é do povo, assim como o dinheiro que está no cofre público também é do povo. Tomem vergonha na cara, cambada de ladrões, malditos, desgraçados que estão acabando com a nação brasileira. Eu faço votos
Não é uma oração de fariseu. Eu faço voto, Senhor. Eu estou cansado de sofrer e de ver o povo brasileiro sofrer. Eu estou cansado dessa mensagem mentirosa que vai ter prosperidade e abundância no Brasil, que o Senhor está falando, haja paz, haja paz, haja paz. Jeremias 8, Ezequiel 13 diz que são mentirosos quando dizem que há paz, quando não há paz, quando dizem que eu falei, quando eu não falei, quando dizem que estão vendo visões que eu não estou dando, que são visões e pensamentos do Espírito de vocês. Pelo amor de Deus, salvem vidas, salvem pessoas. Salvem pessoas. Parem de mentir para o povo brasileiro. E vem cá, você que é da igreja, da Assembleia, você que frequenta a igreja católica, Assembleia, pelo amor de Deus, acorde para a vida. Acorde para a realidade. Sai dessa pasmeira, sai dessa osmose, sai desse fanatismo, sai dessa bitolação idiota. Quer ser salvo? Pratique o amor e a caridade que Jesus ensinou, Yeshua ensinou e que Hashem, o Eterno, também ensinou na Torá. Só praticar o amor e a caridade, falar do amor dele. Não precisa pagar nada, não precisa dar dinheiro para ninguém. Ajude quem está passando fome. Vamos mudar, gente, nós somos força. Vamos fazer valer o nome igreja, fazer valer Jesus, o reino dos céus, paz, abundância. Vamos dar uma banana para esses líderes religiosos. Vire as costas, não frequente mais. Cultue Deus na sua casa. Se Deus fosse tão macumunado com Edir Macedo, o Valdemiro, a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, o Brasil seria o país mais poderoso, acima dos Estados Unidos, uma potência. Não havia doente, não havia pobre, não havia miséria, desemprego, corrupção, nada. Mas a resposta da espiritualidade para o Brasil é essa. Deus não tem nada a ver. Deus não está no meio do povo brasileiro, porque o povo brasileiro virou as costas para o Eterno, virou as costas para Jesus, ou para o Espírito Santo, para quem quer que seja, para o anjo. Deus, o povo brasileiro virou as costas e passou a adorar políticos e passou a adorar pastores e padres, vagabundos, sem vergonhas, mentirosos, adúlteros, ladrões, pedófilos, homens do inferno, que são os verdadeiros demônios dessa nação. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Até as 3 horas da manhã eu volto para orarmos. Deus abençoe. Shalom. Que tenhamos uma segunda-feira de mudança nesse país. Olha, uma coisa que eu não posso deixar de falar. O povo está esperando o seu Paulo Guedes, seu capeta do inferno. O povo está esperando uma miséria de R$250. Um bujão de gás é 100 pau. O que o povo vai fazer com 250? Uma cesta básica, seu endemoniado, seu maldito, é R$300. Ok? Uma cesta básica. E aí o governo não quer dar. E o povo fica quieto. Aí eu pergunto. O Universal tem bilhões. A Católica tem bilhões. A Renascer tem bilhões. A Mundial tem bilhões. A Assembleia tem bilhões. Onde que estão os homens de Deus? Cadê o amor ao próximo? Cadê o bom samaritano? Cadê? Resposta. Por isso que o povo está morrendo. Porque o bem do povo está retido na mão de homens ladrões e vagabundos como vocês. O convite está mostrando quem vocês são. Falsos, truqueiros, feiticeiros, mágicos de quinta categoria, atores vagabundos. Mas consegue enganar uma população sem cultura e desinformada. Que Deus tenha piedade do Brasil. Mas faço votos que de alguma forma a espiritualidade derrube esses líderes religiosos dessa nação. Que de alguma forma a espiritualidade, através de nós mesmos aqui, nos levante com protestos, com impeachment, com abaixo-assinado, com força para derrubar presidente com o filho vagabundo que rouba, Lula, Bolsonaro, governador vagabundo, prefeito vagabundo que tira o bilhete único de aposentados e aumenta o salário. O cara tá com o pé na cova, com câncer, não toma vergonha na cara, não tem temor, não tem medo, sabe?
e que vem anunciar que a prefeitura agora tem comprou milhares de caixões, milhares de sacos para colocar cadáver, abriu milhares de covas. Você não tem vergonha não, cara? Você vendeu a alma pro capeta? Eu sei que o capeta não existe, mas você vendeu a alma para quem? Quem que você é? Você é um monstro dentro de um corpo? O que você é, Dória? Você é um demônio dentro de um corpo? Tá difícil, gente. Tá difícil. Petrobras, sexto aumento, gás, luz elétrica, combustível. Que país é esse? Que povo brasileiro é esse? Que povo tonto é esse? Quando é para carnaval, vai milhões para a rua. Né? Quando é ano novo, virada Réveillon, vai um monte para Paulista, vai para o litoral. Parece que é um povo abestado, infantil, idiotizado. Parece que está todo mundo no jardim de infância. Parece que todo mundo é baixinhos e baixinhas da Xuxa. Hilari, hilariê. É só isso. Parece que todo mundo é criança num campinho de futebol jogando bola ou numa quadra de society. Só pensa em Palmeiras, Corinthians, Grêmio. Poxa vida. Cadê os líderes religiosos para fazer campanha, não é? Reúne o povo, faz aquelas campanhas aí na televisão, né? Pedindo para aumentar o auxílio, para soltar logo o auxílio. Cadê que o Estevão Hernandes, a Bispa Sônia, o Edir Macedo, o Valdemiro, o João Ribe, a Renascer, o Malafaia está pedindo para aumentar o salário do povo, para ser mais justo com o povo, para abaixar a gasolina? Cadê que eles estão pedindo? Cadê que eles estão pedindo para abaixar o preço da comida? Cadê que eles estão indo na televisão fazer um culto especial para matar a fome do povo? Cadê que eles pediram para arrecadar dinheiro para mandar oxigênio lá para a Amazônia? Para Amazonas? Cadê? Por que ficam quietos? Porque são vagabundos desgraçados como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Tá vendo o povo morrer e passam de largo. Mas querem. Querem a ovelha, querem o cominho, querem a hortelã, querem o cabrito, querem a rolinha, querem o pombo. Eles querem o dízimo. Mas dá. É uma revolta, meu povo. Igreja, desperta. Sinagoga, desperta. Mesquita, desperta. Umbanda, quimbanda, sei lá, desperta. Cadecistas, despertam. Saiam da pasmeira, que estamos próximos do umbral. Ai, e que os anjos, os benfeitores passarão nesta noite para dar uma injeção. Põe um algodãozinho. Para com essa pasmeira, com essa idiotice, tá? Para com essa idiotice que Bezerra de Belbeusas e a sua turma vai descer no Brasil para abençoar as pessoas. Sem desrespeitar. Para de ser tonto e lesado. Vai pro pau. Vai para a rua, ou vai para as plataformas, vai para os aplicativos e reúna pessoas e faça pedidos e faça vídeos e faça pedido para mudar essa bagaça desse país. Nem anjo, nem Jesus, nem Deus, nem Bezerra de Menezes, nem André Luiz, nem Meimei, ninguém vai mudar isso aqui, a não ser o povo brasileiro. Sabe? Só o povo brasileiro é que pode mudar. Sai dessa letargia, dessa leseira, ok? Senão, a sua fé é vã, a minha fé é vã. Fé sem obra é morta. Deus abençoe a todos. Até amanhã.